atividades culturais da escola? Você era rainha do milho? Eu participava de tudo. Era noiva da quadrilha. A organizar. Você não é o melhor exemplo, não. Você é meio exibida, né? Eu gosto de farra, você participava? Quadrilha? Você era o quê? O padre, o noivo, o quê? Também? Você sabia que isso tem a ver com a formação também do estudante? Pois é, isso é uma atividade extracurricular que compõe também esse grande arcabouço, eu adoro essa palavra, depois que eu aprendi, arcabouço do que é o processo educacional, porque não é só sala de aula, não é só disciplina, não é só trabalho, isso também faz parte das atividades extracurriculares. E aqui em Maceió, o Colégio Intensivo, ele tem um trabalho intenso para que isso aconteça da melhor maneira possível. Para falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui a diretora pedagógica do Colégio Intensivo, a Rosimeire Nascimento. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui no Jornal da Mix. Eu fiz essa provocação com a Thaís e com o nosso Kel, porque eu fiquei surpreso na escola das minhas filhas que tem pais que apoiam a decisão das crianças de não participarem dessas atividades. É um erro, né? Ela vai deixar de evoluir também. O que é que a senhora poderia avaliar sobre isso? Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos. Bom, como o Marcos falou, realmente faz parte do aprendizado, faz parte da formação, do conhecimento, do desenvolvimento pedagógico, do desenvolvimento cognitivo desse aluno. Todas as atividades extracurriculares, elas fazem parte da formação do indivíduo. E a partir do momento que ele não participa, ele não consegue desenvolver essas habilidades que são obtidas apenas com essas atividades. É impressionante, porque a minha filha está no 3º ano e você vai vendo, né, ali no mesmo colégio a pessoa estudando, você vai vendo os amiguinhos e tudo. E tem jovens, meninos e meninas, que estão concluindo o curso e eu não conheço a voz. Porque ele não fala no trabalho, ele quando tem trabalho em grupo, ele não participa dessas atividades, nos jogos não participa, prefere ficar na mesa anotando, entendeu? Tem uma coisa assim com a parte dos jovens que eu estou impressionado. Quer dizer, até no processo de desenvolvimento social dele, naquele ambiente, ele se prejudica quando não se envolve, né? Exatamente. A timidez que muitos alunos têm, ela consegue ser desfeita nessas atividades. Uhum. Eles começam a se envolver, participar em grupo, e isso vai ajudando nesse desenvolvimento. Então, a partir do momento que ele não participa, ele não consegue se desfazer dessa timidez, desse medo, né? O medo de apresentar um trabalho. Então, quando vai para a faculdade, vai ter muita dificuldade. E quando envolve dança, né? O medo de dizer assim, como é desengonçado, a perna torta. Então, assim, tem toda essa questão do bullying também que envolve esses momentos e que os professores, os educadores também ficam de olho nessa situação. Mas o que vocês percebem nesse período? Porque quando a gente fala em atividade extracurricular, a gente está falando de dia da família, dia dos pais, dia das mães, porque tem escola que nem tem mais dia dos pais, dia das mães, já pela conjuntura familiar, né, de alguns alunos. Mas existem uma série de atividades extracurriculares durante o ano. Nas festas juninas, propriamente, assim, você percebe que há uma adesão maior pela cultura, pela tradição, por ser uma festa animada, vamos dizer assim, Meire? Muitas coisas estão acabando, né? Eles estão realmente sem querer participar, a grande maioria, né? Mas ainda temos muitos pais que incentivam os filhos a participarem, por saber dessa importância pedagógica, por saber que esse desenvolvimento ele acontece nesse momento dessas atividades extracurriculares. Então, são pais que estão antenados, né, com esse desenvolvimento e sabem dessa necessidade dessa participação para esse desenvolvimento. Em relação a essa questão do bullying, né, de mangar de um, do outro, aquela coisa da mangação, né, porque está dançando, eles se unem muito. Então, é uma coisa que a gente percebe nesse momento, é que eles querem participar, querem ganhar aquela atividade, porque também vem a questão da competição, né, a competitividade. Então, eles se organizam de uma forma que um ajuda o outro.
Então, aquele que já não sabe dançar muito bem, já faz uma outra participação, mas não deixa de estar ali junto com a equipe, de integrar aquele grupo. E aí a gente percebe que eles se envolvem tanto que depois dessas atividades, eles ficam mais ligados, eles se ajudam mais. Até na sala de aula isso se reflete também, porque eles já começam a ficar mais amigos, mais integrados, então um já vai ajudando o outro. Então, é uma coisa que a gente sente diariamente quando eles participam dessas atividades extracurriculares, como elas ajudam em todos os sentidos. No caso do São João, ainda é possível trazer até conteúdos de disciplinas também para essa realidade, dessa atividade? De que forma isso acontece? Isso, a gente vê na história, na geografia, essas questões regionais, né? Porque esse destaque das festas juninas, eles são muito relacionados ao Nordeste. Né? Então, a gente já vê que, por exemplo, em Brasília, eles falam muito de festa julina, eles não usam a festa junina. Olha a só. festa julina deles é em julho mesmo. Então, é quando mais acontece as festas deles. Então, os professores trazem esse movimento de que no Nordeste é que tem um maior destaque. Né? Até o calendário escolar do Nordeste é diferente do Sul. Né? Em São Paulo, por exemplo, o recesso, as férias são em julho. E o nosso já começa agora em junho. Então, essa semana a gente já dá o recesso e aí eles aproveitam as festas juninas no Nordeste, que é muito forte. Então, até isso a gente já trabalha com eles também, essa questão da regionalidade, Nunca do que tinha acontece prestado atenção em cada nisso. região. A festa julina. Brasília é diferente mesmo. Né? O negócio é cada um com suas, né, com o seu planejamento. Agora a gente sabe que as escolas travam ali sempre nos seus discursos aquela palavra de ordem. A escola não faz o papel sozinha. A família tem que caminhar junto. Então, essas festas, de uma maneira geral, elas também servem para trazer os pais para dentro da escola. Né? Porque existe, a gente sabe da correria dos pais, as famílias estão ali atribuladas. Muitas vezes o horário ali das atividades não coincide com o horário que o pai ou a mãe pode deixar a sua atividade de trabalho para poder permanecer. Mas, por outro lado, é um incentivo também para que eles possam se organizar e estar presentes. Exatamente. A família, ela vai à escola. Nesse momento, às vezes a gente chama o pai e a mãe na escola, venha para a gente conversar, e às vezes não conseguem por conta das atribulações do dia a dia, da correria, e às vezes querem resolver apenas pelo WhatsApp, né, telefone, e isso não é a melhor forma de acompanhar pedagogicamente o filho. Então, nesse momento em que o pai vem à escola, vê a atividade do filho, e o filho se sente importante em ver o pai lá acompanhando e vendo que ele está se apresentando e torcendo e batendo palma e sorrindo e se orgulhando daquele momento. Porque para ele foi um desafio. Às vezes é um aluno ali que não consegue dar uma palavra na sala, né, como o Marcos falou, e naquele momento daquela atividade ele está ali dançando, pulando, brincando, sorrindo. Meu pai, minha mãe. E o pai está ali meu torcendo. Tio veio me ver, né? Isso, os avós ficam orgulhosíssimos, né, de ver ali o neto dançando e ficam super felizes. Então, isso faz com que esse sentimento de família ele continue existindo, que a gente precisa e muito na escola, né, junto com esses alunos, e a gente sabe da necessidade deles, a gente está ali todo dia com eles e ouve o que eles falam, né, diariamente. Como eu queria que meu pai e minha mãe estivesse aqui, me visse e me acompanhasse. Isso é muito importante. Eu vou dar uma ideia para você. Você, como o intensivo é um colégio que está sempre muito próximo dos alunos, né? Por que você não inventa a quadrilha dos pais? Que poderia ser uma ideia também. Os filhos, você tá rindo, né? Uma quadrilha com os pais, porque seria uma coisa legal também. Tem escola que faz gincana e os pais têm que participar, Olha, né? Se já participei de alguns bicos nessa história. Se você tivesse jogado essa ideia num grupo que eu tenho de amigas, todas mães, e que trabalham muito, dizendo, não invente não, pelo amor de Deus. Pode até surgir novas famílias, né? Aquele pai mais próximo do filho, que está separado, aquela mãe que está mais próxima da vez, se encontra na quadrilha. Se encontra na quadrilha. Olha que coisa intensa, né? Ela gostou da ideia. Vai pensar nisso, vai despertar essa ideia. Gente, a gente tivemos, Marcos, eu vou atrapalhar um pouquinho. Diga nós aí. tivemos ontem a dança das mães. As mães se apresentaram ontem. Vendo aí? Ontem na festa das crianças, porque ontem foi do
infantil ao 5º ano. Aham. Hoje é do 6º ano ao médio. Certo. Mas ontem teve a festa das mães, do É isso infantil e do fundamental. Isso E elas das se mães apresentaram, criam foi lindo. grupos. Tá Eu queria chegando que a hora. Tá chegando a hora. Já teve a apresentação das mães, tá chegando a Eu hora. lembro dessa fase que a É uma minha filha ideia boa. estava no ensino fundamental e aí tinha o grupo, as mães eram bem unidas e a gente conseguia estar sempre presente, né? Nas atividades que eram muito mais frequentes do que agora, né? No 3º ano do ensino médio, né? As atividades são mais focadas no Enem. Mas lá atrás era toda hora a gente tava no ginásio, meu amigo, Pois é, conversando, já trocando participei do figurinha. jogo e fiz um gol e pra galera arretado, já com os pais. Gente, a gente fez questão de trazer esse tema pra cá, porque, obviamente, claro, é bom porque é uma atividade que tira os nossos filhos das telas, mas, acima de tudo, cria essa possibilidade deles se desenvolverem também na inter-relação, né? Porque isso vai marcar a vida dele pra sempre. Todo lugar que ele vai, na faculdade, no trabalho, vai depender desse contato com as pessoas, e isso é quebrado dentro da escola. A maior dificuldade que exista é quebrado dentro da escola. Que bom que o intensivo mantém essa tradição e está sempre, claro, aperfeiçoando esse relacionamento. Colégio Intensivo, a gente conversou aqui com a diretora pedagógica, a Rosimeire Nascimento. Seja bem-vinda. Quando tiver ano que vem a apresentação das mães, lembre de avisar aqui que eu gostaria de ver para ter umas ideias. Okay. Valeu, prazer vê-la. Obrigada. Sucesso para você. Obrigada a todos. Agora 7h21, hora de falar da Ouro do Brasil, Jornal da